A igreja é uma palavra profética. Então receba, porque Deus vai agir na sua vida através dessa palavra, viu? Deus vai operar na sua vida através dessa palavra. Eu conversei com o apóstolo, mas Deus abençoou muitos irmãos com essa palavra que eu trouxe lá. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida também. Êxodo 14, versículo 15, diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? Fala para a pessoa do teu lado: marcha, irmão. Fica parado não, marcha. Não desista, não pare. Continue, prossiga. Amém? Deus está no comando, Deus está no controle da sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco aqui na dependência do teu Espírito. Eu venho aqui buscar da tua unção, a tua unção nesta manhã, para que o Senhor venha trazendo clareza na tua palavra, para que o Senhor venha falando, Senhor, os nossos corações, para que o Senhor venha nos desafiando, trazendo cura, trazendo libertação no meio do teu povo, operando milagres extraordinários, para a glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o título da minha palavra hoje é Não Pare, Siga em Frente. Deus prometeu ao povo que os levaria à terra que manda leite e mel, porém eles não esperavam os desafios que teriam que enfrentar. Muitas vezes, amado, a gente recebe uma promessa, uma palavra profética, mas a gente não pensa do que pode vir lá na frente, para querer atrapalhar, para querer impedir, ou até mesmo para querer aumentar a nossa fé também, porque aqui não era o diabo, aqui era Deus. Você sabia que tem momentos que as coisas não dão certo e não é o diabo? É Deus que está agindo para que não dê certo, porque Ele quer glorificar o nome dEle, em nome de Jesus, né? Os hebreus viveram no Egito como escravos durante 400 anos. Agora Deus estava levando eles para se tornarem donos, proprietários, senhores da terra. Agora eles não seriam mais escravos, eles seriam senhores da terra. Mas ainda havia muitas coisas que eles precisavam aprender antes de entrar na terra. Antes que eles pudessem experimentar a terra, eles tinham que experimentar primeiro o extraordinário, milagres extraordinários, passar por experiências extraordinárias. Mas para passar essas experiências extraordinárias, Deus ia tratar com eles. Deus iria tratar com eles. Então nós vemos aqui, a primeira coisa que Deus fez com eles está no versículo 1 ao 4, quando ele disse, capítulo 14, né? No versículo 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá, isso Deus já estava prevendo o que Faraó ia dizer. Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. O coração de Faraó ia ficar se enchendo de alegria, né? O povo está desorientado, nós vamos derrubar eles. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Está vendo que nem toda prova é o diabo? Muitas vezes Deus leva a gente a passar por ela, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Aquela resistência não era Deus que estava causando. Não era o diabo que estava causando, era o próprio Deus. Qual foi o propósito? Quem sabe, quem lembra? Para quê? Para que
Por que Deus resistiu o povo? Porque Deus endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. Então Deus, quando resiste algo em você, é porque o nome dele vai ser glorificado. Não murmure, não reclame, não se lamente. Louve a Deus. Se você não está em pecado, se você sabe que não é o diabo que está resistindo sua vida, é Deus, porque Deus quer tratar alguma coisa na minha vida e na sua vida. E ele diz aqui que Deus mandou eles recuarem. Não vão adiante, vão para trás, dá uma recuada aí. E vão para Pi-Hairote. Pi-Hairote significa beco sem saída. Quantas vezes Deus levou você para o beco sem saída? Quantas vezes você se viu em uma situação que ninguém te ajudou, que você não tinha a quem recorrer, e quando recorria ninguém fazia nada, e não era porque as pessoas não queriam. Às vezes elas até queriam te ajudar, mas Deus estava resistindo você. Deus botou você no beco sem saída. Sabe para que Deus coloca a gente no beco sem saída? Para a gente aprender o quê? A depender somente dele. A saber que só Deus nós devemos depender única e exclusivamente de Deus. E a Bíblia diz que ele levou eles para entre Migdol e Baal-Zefon. A palavra Migdol significa pódio. E a palavra Baal-Zefon significa o Deus do mar, né? O principado. Baal-Zefon era um principado daquela região. Era uma guerra espiritual. Aqui estava o pódio para você ser vencedor, para você decretar sua vitória, que você chegou no primeiro lugar. Eu venci, eu conquistei, eu ganhei. Mas do lado de cá está o teu inimigo com a espada na tua garganta, querendo te matar. E Deus colocou eles diante do inimigo, Baal-Zefon, do principado, e diante do pódio, e colocou eles no beco sem saída, para que eles aprendessem a depender única e exclusivamente de Deus. Deus estava tirando um povo cheio de costumes, cheio de hábitos, cheio de carrapicho, e agora Deus queria tirar esses carrapichos dele. E Deus precisava treinar esse povo, não é? Às vezes Deus endurece o coração de pessoas que tinham recursos para nos dar, mas a pessoa não nos dá. Não porque Deus é mau, mas porque Ele quer manifestar a sua glória em nós e através de nós. Aquela menina canta, se alguém te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Não vai se arrepender, não. Aquela pessoa não te ajudou porque Deus não quis que ela te ajudasse. Deus não quis que ela te ajudasse. Sabe por quê? Porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ser glorificado em você. Vai chegar um dia que você vai estar no auge, você vai estar no pódio, e ninguém vai poder dizer, fui eu que fiz ele chegar lá. Foi a minha mão, foi o meu dinheiro. Não, quando chegar lá, ninguém vai ter que dizer nada, vai olhar e vai dizer, realmente Deus é com ele, Deus é com ela. Amém? Glória a Deus. Aprenda a depender de Deus, porque quando a vitória vir, o nome do Senhor vai ser exaltado e ninguém vai ser exaltado no lugar de Deus. Deus não divide sua glória. Deus não divide sua glória com ninguém. Então Deus quer que você glorifique só a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Primeiro, dependência de Deus. Em segundo lugar, no versículo 5 ao 8,
Ele diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Ó, você vê que tinha hora que Deus amolecia o coração dele, de Faraó. E tinha hora que Deus arrochava o coração do Faraó, endurecia, né? No versículo, no versículo 6 é assim: e aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Mesmo que Faraó perseguiu, mesmo que Faraó endureceu o coração, mas aquele povo tinha uma palavra profética, aquele povo tinha uma direção de Deus. Então seja afoito, seja atrevido mesmo. Quando Deus der uma palavra para você, ande nessa palavra, caminhe nessa palavra, vá para cima, porque Deus vai honrar a sua fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui Deus estava querendo ensinar para eles o quê? Que Deus é soberano. Deus é soberano. E a palavra diz assim, que Deus tem o coração do rei na mão. Para o que ele quer, ele inclina o coração do rei. Deus tem o coração do rei na mão. O que Deus quiser fazer, ele faz. Ele é soberano. Deus mata, Deus faz viver, Deus fere, Deus cura. Ah, mas pastor, Deus mata, mata. Ah, mas Deus matou só no Antigo Testamento. Conversa sua, mata no Novo também. Eu vi lá a Ananias e Safira morrendo no meio da igreja, porque mentiram, né? E foi no Novo Testamento, não foi no Velho, não. Foi no tempo da graça. Então não brinque com Deus, não zombe de Deus, né? Não zombe dele. Em terceiro lugar, havia também sobre aquele povo um medo, né? O capítulo 9 ao 14, do versículo 9 ao 14, diz assim: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Amém? Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a gente vê aqui aquele povo, mas você vê o trabalho que é um líder. Liderar não é fácil. Liderar é complicado, porque às vezes o líder está vendo lá na frente, tem fé, mas às vezes a pessoa que está andando com você não tem, começa a murmurar, começa a criticar, começa a dizer: ah, mas era melhor assim. É que nem o povo falou: nós não te dissemos lá no Egito, para não nos tirar do Egito. Eles falaram. Então, antes de Moisés tirar eles tiveram lá as suas contendas, os seus debates, para que Moisés não levasse eles. Agora tu nos trouxesse para morrer nesse deserto, ó.
Que povo incrédulo, gente. Tu nos trouxeste para morrer nesse deserto. E detalhe, esse povo já tinha presenciado as 10 pragas do Egito. Esse povo já tinha presenciado as 10 pragas, mas eles ainda estavam com o coração no Egito. Quantas vezes, irmãos, nós ganhamos pessoas para Jesus, mas elas continuam com o coração no Egito. E é difícil, a gente começa a discipular, começa a trazer, começa a investir, mas o coração está no Egito. O problema é de coração. Eu fiquei feliz desse menino aqui. Eu falo menino por causa da minha idade, viu, meu filho? Você é novo. Eu tenho 62 anos, você tem 30, 20 e pouco, né? Não tem nem 30 ainda. Então, eu falo menino. Entregou o coração para Jesus, decidiu na vida dele, olha, não quero mais essa vida para mim. Começou a buscar, ele correu atrás, ele mesmo veio atrás de mim para ser discipulado. Eu quero ser discipulado, eu quero aprender. Pastor, que hora que eu posso ir aí? E não sei o quê. De vez em quando ele manda mensagem para mim. Um dia o meu carro quebrou ali, de madrugada, eu fui levar a mulher no terminal do ônibus, 5h30 da manhã. Quando eu vim, o carro deu pepino lá. Aí eu liguei para os meninos, liguei para o Diego, liguei para o Matinai, liguei para o Guilherme. Ninguém estava acordado. Ele estava. Aí eu achei interessante ele estar acordado naquela hora, né? Que ele nem trabalhando estava. Aí eu fiquei sabendo que ele acorda 5 horas da manhã. Não foi ele que me falou, não. Acorda 5 horas da manhã para fazer o devocional dele. Estava lá fazendo o devocional. Amém! De repente eu quero batizar, estou todo feliz, né? Jorim também, né? Maria envolvida aí conosco. Jorim, na hora do batismo, eu pensei até que ele tinha sido batizado pelo Espírito Santo naquela hora. Então, assim, é Deus quem age, é Deus quem faz. Mas tem gente que às vezes a gente ganha para Jesus. Irmão, você vai bater? Não sei. Agora não. E vai enrolando, não toma posição, não cresce, não tem interesse de crescer. Porque o Egito ainda está no coração. Vai passar por prova, irmão. Infelizmente, vai passar por tribulações, porque Deus quer limpar o coração, Deus quer tirar o que está lá dentro. Deus quer tirar o Egito. Deus usou o deserto para tirar o Egito do coração do povo. Né? E aqui nós vimos o quê? O medo. Aquele povo foi escravo 400 anos. Então aquele povo estava preso ao medo. Povo medroso, assustado. Povo que não sabia ser líder, que não sabia ser senhor de nada. Povo que não conseguia liderar nem a sua própria vida. Medroso, frouxo. E agora Deus estava treinando aquele povo. Deus estava treinando. Amém? E aí o Senhor, Moisés deu a palavra e falou, o Senhor pelejará por vós. E eles viram a manifestação de Deus. Glória a Deus. Depois nós vimos aqui o versículo 15 ao 18, que nós devemos obedecer, somente obedecer. O versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amados, sabe por que Deus ia ser glorificado no Faraó? Faraó era tido como Deus. Era tido como Deus no Egito, Deus do sol, Deus Horus. O grande Horus, o grande poderoso, que dizia que não tinha ninguém acima dele. Deus mostrou que ele estava acima de qualquer um que se levantasse se intitulando de Deus, em nome de Jesus, e envergonhou eles. Então Moisés só teve que obedecer. Por que clamas a mim? Fala ao povo que marche, lança o teu bordão sobre as águas, o mar vai se abrir. Glória a Deus. Quantas vezes você está parado, olhando para cima, chupando o dedo, né?
E Deus fala para você, menino, para com isso. Segue. Vai em frente. Por que estás parado? Por que estás paralisado aí? Vai para cima. A tua vitória estou dando. É eu que estou mandando. É eu que estou abrindo o mar na tua frente. Glória a Jesus. E outro aspecto, o que é bênção para nós será maldição para os ímpios. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade. Olha aí. A nuvem era para dar sombra, para refrescar o calor. Mas a nuvem se transformou em escuridade para aquele povo ali. Né? Escureceu o caminho deles. Para aqueles. E para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Tremendo, né? Deus confundiu os inimigos, eles estavam pertinho. Mas aí Deus fez com que a nuvem e a coluna de fogo fosse lá para trás e deixasse aquele povo perdido no tempo. Eles que ficaram perdidos no tempo. Faraó pensava que o povo de Israel estava perdido no tempo. Mas quem ficou perdido no tempo foi eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que é seu, o maligno não toca. Aquilo que é para você usar, o diabo não vai prevalecer. Aquilo que o diabo levou de você, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Em nome de Jesus. Tudo que te foi roubado, o Senhor vai fazer com que seja devolvido para você 7 vezes mais. É a lei da restituição que Deus nos ensina. A lei da restituição. E Deus está trazendo restituição sobre a tua vida. Porque os teus inimigos que te roubaram, que te saquearam, que botaram você para trás, que lesaram você, eles vão ser envergonhados. E eles vão ter que devolver para você, em nome de Jesus. E por último, no versículo 22, Deus mostra, aqui nós vimos do versículo 22 até o 31, né? Eu vou ler só o versículo 31, que diz assim: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus mostrou aqui o seu poder para o povo. Deus mostrou que todo o poder está na mão dele. O diabo tem poder? Tem poder. Mas todo o poder está na mão de Deus. Ele não tem todo o poder. O diabo não tem todo o poder. Todo o poder está na mão de Deus. A palavra El Shaddai é essa. Significa o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo de macumba, de olho grande, de simpatia contra você, de inveja. Vão lançar inveja, vão fazer macumba para você. Seja, vão fazer o que quiser, mas vai cair por terra, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Maior é aquele que habita em nós do que o que habita no mundo. Em nome de Jesus. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele está nas nossas vidas. Ele está lutando, Ele está pelejando por nós e Ele está decretando a nossa vitória. O que é que você está buscando? O que é que você está precisando? Aonde é que você foi saqueado? Aonde é que você foi roubado? Eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor está te dando a vitória. Em nome de Jesus, se levante, nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus, e Deus vai dar a vitória sua, a sua vitória.
aquilo que você está buscando, aquilo que você tem chorado nos pés de Jesus, aquilo que você tem sentido dificuldade, tem sido difícil para você, tem sido um peso para você, mas eu quero te dizer, o Senhor, o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, Ele está agindo. Nesta hora, o Senhor já deu ordem aos seus anjos. Os anjos estão trabalhando. Oh, Alemassuri Calabachaya. Os anjos estão trabalhando por você. Estão indo buscar aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando em Deus, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem chorado, que você tem ficado às vezes das madrugadas clamando. Deus está te dando a vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu peito. Eu vou orar por você agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi liberada nesta manhã. Tu és um Deus de milagres, tu és um Deus que restaura, tu és um Deus que restitui, tu és o Senhor que sara, o Senhor que cura, o Senhor que liberta. Aqui estão os meus irmãos, os teus servos, e nesta manhã, Senhor, eu invoco o teu nome, o poder do Espírito Santo, o El Shaddai, que vem agora tomando providência, entrando na causa dos teus filhos, quebrando cadeias, destruindo fortalezas, quebrando, derrubando tudo que for armadilha de Satanás e dando vitória àqueles que te pertencem. No nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, confiante, que o Senhor já realizou o milagre na vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome. Continue com a mão no peito e repita comigo. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, é certo que obtemos o pedido que lhe temos feito. Aplaude a Jesus pela sua vitória. Aleluia. Fala para a pessoa do teu lado. O Senhor já atendeu o teu pedido. O Senhor já atendeu o teu pedido. O Senhor já atendeu o teu pedido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.